Olá, como você está? As tensões têm te deixado em ansiedade? Esse é o seu momento de relaxar. Um momento de acalmar a mente. Um momento seu. Então, procure um lugar tranquilo. E se desconecte do mundo. Se desligue dos problemas. Da ansiedade, do pensamento acelerado. Sente-se em um lugar tranquilo. Procure uma posição confortável. E agora, respire bem fundo. Concentre-se nessa respiração. Perceba o ar entrando. Perceba o ar saindo de você. Perceba o seu corpo. Seus pés estão cansados. Relaxe. Seu pescoço está tenso. Relaxe. Conscientemente, procure relaxar, respirando sempre e percebendo essa respiração. Novamente. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Relaxe a mandíbula. Relaxe os seus ombros, os seus braços, respirando sempre bem tranquilamente. Inspire. Expire pela boca. Agora, você vai receber a visita de Jesus. Imagine ele sentado aí ao seu lado, contando uma história e dizendo que ama você. É lindo saber que ele nos ouve e nos dá atenção. Venha, vamos entrar em mais uma história. Por aquele tempo, o rei Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: "Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele." Herodes era um homem atormentado pelo remorso e pela culpa. Era incapaz de afastar as coisas ruins que havia feito no passado. O medo dominava sua vida. Alguma vez você cometeu um erro e por causa disso carrega um sentimento de culpa? Tudo o que você mais deseja é se livrar do remorso, não é mesmo? Assim como Herodes, você deve ter ouvido falar de Jesus. Você deve ter ouvido falar dos seus milagres. Ele se tornou muito famoso ao longo da história. Que tal conhecer Jesus mais de perto? Que tal andar ao lado dele? Jesus pode aliviar o seu fardo. Ele pode lhe oferecer o perdão. E ele também expulsa a culpa e o remorso.
Abra seu coração a Ele. Fale, desabafe, chore se precisar. Despeje sobre Ele a sua angústia e experimente a paz, aquela que excede todo o entendimento. Fale com Ele agora. O rei Herodes não tinha domínio sobre suas emoções. Suas decisões eram afetadas por seu descontrole emocional. E às vezes, ele falava sem pensar. Muitos hoje têm essa mesma dificuldade. Quem sabe até você é uma dessas pessoas. Herodes prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: "Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Quando falamos ou fazemos alguma coisa sem refletir, dominados pelos sentimentos, normalmente cometemos erros. Erros que podem atingir outras pessoas. Você já fez algo ou falou algo sem pensar em algum momento da vida? Pense como se sentiu depois. Às vezes magoamos pessoas que amamos com atitudes impensadas. Jesus pode restaurar os relacionamentos quebrados. Acredite. Confesse a Ele o que fez ou o que você falou sem pensar. Peça a Ele que dê forças a você para pedir perdão e para se reconciliar com quem você feriu. Este é um momento especial para isso. Aproveite. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Os discípulos de João estavam totalmente abalados. Podiam sentir a dor e a tristeza. Eles entraram no palácio de Herodes, cabisbaixos, totalmente humilhados, para buscar o corpo do seu mestre.
Talvez alguém tenha lhe ferido e você esteja se sentindo muito mal por isso. As palavras que foram ditas não podem ser apagadas. A mágoa também é um sentimento ruim. Ela é capaz de nos enfraquecer totalmente. Quando carregamos mágoas no coração, há espaço para pensamentos maus. Ódio, rancor e ressentimento roubam a nossa paz. Você já foi humilhado por alguém? O que você teve vontade de fazer? Não se sinta mal se você teve vontade de se vingar. Mas entenda, esse não é o caminho que Jesus te convida a trilhar. Faça como os discípulos de João. Suporte o sofrimento confiando em Deus. A melhor maneira de ter consolo nos momentos de tristeza e humilhação é falando com Jesus. Não tenha vergonha de contar a Ele as suas derrotas, as suas fraquezas. Ele vai consolar você e ajudar a desenvolver domínio próprio, mansidão, bondade, amor, paciência. Convide Jesus para a sua intimidade e se abra com Ele. Experimente isso agora. Eu vou te deixar com Ele.